O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, então, sinalizou, né, um possível corte de juros durante o tão aguardado discurso em Jackson Hole na última sexta-feira. Mas ele também alertou que as tarifas impostas por Donald Trump a diversos países ao redor do mundo já pesam sobre a economia norte-americana. E a gente vai repercutir mais esse assunto com o Tato Barros, especialista em investimentos internacionais da Fama Capital, que já está aqui comigo. Tato, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Antes de mais nada, uma boa segunda-feira para você. Obrigado, Débora. Muito bom dia. É um prazer conversar com vocês. Tato, vamos lá, né? Eu vou começar puxando um pouco sobre esse reconhecimento de riscos, né, que o Paulo trouxe na fala dele. Risco para emprego, né, e também mais baixo, e também para a questão de preços nesse momento, claramente deixando em aberto ali uma porta para corte de juros, porque seria o cenário realmente mais confortável para que o Federal Reserve fizesse isso. Mas ele não se comprometeu com o calendário, ele não cravou datas especificamente. Então, diante disso, eu quero entender se você interpreta essas falas do Jerome Powell na última sexta-feira com um tom realmente um pouco mais dovish em relação aos juros, ou ainda ele mantém o tom cauteloso que o Federal Reserve vem adotando, na verdade, desde sempre, principalmente depois da mudança que a gente teve de governo nos Estados Unidos. Perfeito, Débora. Eu acho que o Powell ele deu para o mercado um presente, né, para os investidores globais, quando ele veio num tom um pouco mais brando. Como você mesmo pontuou, eles não costumam dar muitas pistas sobre a condição da política econômica, e também, quando vem, eles vêm com um tom um pouco mais duro. Inclusive, no próprio simpósio de Jackson Hole, nós tivemos aí falas de outros dirigentes com um tom mais duros do que o Powell. E o Powell, sim, obviamente, ele identificou os riscos que nós temos na economia americana, mas sem dúvida nenhuma ele passou a dar bastante peso também nesse mandato do Fed, que é a criação de emprego nos Estados Unidos. A gente teve um último payroll muito ruim, inclusive com revisões dos dados anteriores. Isso aí com certeza está pesando bastante na decisão do Fed daqui para frente monitorar esses dados de perto, lembrando que eles têm esses dois mandatos, né? Eles têm mandatos de controle de inflação, mas também de geração de emprego. Só de ter esse tom um pouco mais brando, onde o mercado esperava alguma coisa mais dura, foi o suficiente aí para animar os ativos de riscos no âmbito global. Agora, Tato, a gente teve até uma matéria do Neofeed bastante interessante, destacando que esse discurso do Powell da sexta-feira trazia uma boa e uma má notícia, né, para o Donald Trump. Primeiro, o alívio econômico, realmente possível, na visão ali do Powell, pelo menos, mas também um risco de crítica política sobre a questão da independência do Federal Reserve. Então, eu quero entender do teu ponto de vista até que ponto, por exemplo, a gente pode ter as eleições americanas ou até mesmo essas mudanças de governo pressionando a partir de já as decisões monetárias do Federal Reserve. De alguma forma, isso compromete essa questão da independência do Banco Central? Você vê um risco duplo nessa situação após essas falas do Jeremy Powell? Olha, Débora, eu acho que realmente é um ponto de atenção, né? A gente vê o presidente Trump sendo bem vocal nessa pressão em cima do Fed nos últimos meses. Na verdade, desde que ele assumiu a cadeira, ele vem sendo bem vocal, não só ele, também como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, forçando o Banco Central aí, ou indicando que eles deveriam baixar os juros de uma maneira mais abrupta, mais forte. Mas, sinceramente, o que eu acho é que tanto o Jerome Powell como os diretores do Fed, eles sabem muito bem a cadeira que eles sentam, e esse tipo de pressão é comum. A gente vê muitas vezes isso aqui no Brasil, a gente está vendo de uma maneira mais forte nos Estados Unidos. Por ser nos Estados Unidos, acho que chama um pouco mais atenção. Mas até segunda ordem, né, com as mudanças de cadeira que vão acontecer, a gente entender quem são as novas pessoas que estão entrando, qual que é o viés deles para os juros, para a política de juros dos Estados Unidos, eu acho que é bastante ruído que a gente tem que monitorar, mas eu não vejo assim no curto prazo como um ponto tão de muito risco, mas sim tem que ser monitorado. Olhando um pouco para ponto a ponto ali da fala do Paulo, inclusive, sobre aqueles que ele mencionou, né, uma maior atenção, que foi a questão do emprego, né, do mercado de trabalho americano e também a questão da inflação. Mesmo com a inflação convergindo, e a gente tem visto, né, alguns dados mostrando isso lá nos Estados Unidos, a gente tem PCE essa semana que vai ser de suma importância, mas a gente não percebe uma tendência de controle realmente estável, né, dessa inflação americana. O senhor acredita que o Fed pode, de alguma forma, errar timing
nesse momento, estimulando a economia um pouco cedo demais? Eu te pergunto isso porque lá atrás, quando a gente teve, né, os juros altamente flexíveis por causa da questão da pandemia, foi muito questionada a demora do Banco Central americano em retomar um aumento de juros. Agora, a percepção que eu tenho é que se inverte esse cenário. Você concorda com isso? Você acredita que esses dados de inflação que a gente tem são realmente suficientes para poder dar esse subsídio para o Banco Central americano já começar cortes de agora, ou eles poderiam estar errando o time? Débora, eu entendo que sim. O Powell e o Fed como um todo, eles têm sido bem precavidos, principalmente desde o início de abril ali, quando o Trump trouxe o tarifaço, para entender qual que seria o impacto dessa política econômica e essa política comercial na inflação, né? E os números, como você mesmo pontuou, eles vêm convergindo aos poucos aí, caindo e indo buscar a meta de juros dos Estados Unidos. Então, nesse ponto, essa é a crítica do Trump, né? Que o Powell está atrasado porque a inflação já vem caindo, mas o Powell demonstra clara preocupação com que ainda possa vir de inflação gerados pela essa política econômica, essas tarifas todas do Trump. Mas acho que hoje o Powell tem os argumentos aí, os dados necessários para dar início já num ajuste de queda de juros, do início desse movimento de queda de juros, mas como ele disse muito bem, ele não está se pressionando nem se comprometendo com isso, ele vai acompanhar os próximos dados e vai seguir num ritmo com bastante cuidado. Mas sim, eu acho que em termos de dados econômicos, principalmente somado a esses dados bem fracos de empregos, já dá todos os subsídios necessários para que o Fed comece a queda de juros já na próxima reunião. Vamos tentar localizar o Brasil, né, nessa história, Tato, porque enquanto o Fed tem avaliado cortes, a gente também tem o Banco Central brasileiro mostrando bastante cautela e a necessidade de juros mais restritivos mais restritivo e por mais tempo, diante das incertezas tarifárias, diante principalmente do cenário internacional. Isso tem pesado muito nos comunicados, né, do Banco Central brasileiro. Mas a gente tem, inclusive, projeções seguidas já há mais de 12 semanas de inflação sendo revistas para baixo, de acordo com o próprio boletim Focus. E eu quero entender, diante dessas falas agora do Jeremy Powell, qual que é a leitura que você faz sobre o diferencial de juros do Brasil e Estados Unidos nesse momento e os impactos para o fluxo de capital estrangeiro, né, a partir de agora, porque se a gente tem corte de juros lá nos Estados Unidos, a gente ainda tem juros num patamar bastante restritivo e que provavelmente a gente não veria um corte drástico acontecendo, não é pelo menos o que condiz com o histórico de decisão de política monetária brasileira. Então, como que você avalia agora esse diferencial de juros Brasil e Estados Unidos? Débora, quando os juros mexem nos Estados Unidos, né, acho que o juros americano é o grande ativo do mundo, referência para a precificação dos demais ativos, inclusive de outras taxas de juros, né? Quando a gente vê essa animação toda na sexta-feira, com praticamente todos os mercados do mundo, todos os ativos de riscos se valorizando ali, mostra o quão grande é a influência de juros nos Estados Unidos. Quanto mais cai os juros nos Estados Unidos, mais fluxo de capital a gente pode ter para demais países, né? E sem dúvida nenhuma, o Brasil, no momento aí, pode estar bem posicionado para receber parte desse fluxo, que seria muito benéfico aqui para os nossos mercados, para a nossa economia. Quanto ao diferencial de juros, eu acho que é exatamente isso que você falou, né? A gente tem um patamar já temos um diferencial de juros historicamente frente para os Estados Unidos altíssimo, né? E com certeza essa queda de juros, esse início de movimento de queda de juros nos Estados Unidos agora, com o mercado precificando já em setembro e provavelmente 3 cortes até o final do ano, isso aí, enquanto o nosso juros no Brasil fica parado, aumenta ainda mais o diferencial. Como é que o mercado enxerga isso? Enxerga que com o diferencial aumentando, abre espaço aí para o nosso Banco Central também pensar em iniciar uma queda de juros um pouco antes do previsto, né? Muitos já falando, talvez, do início da queda de juros aqui no Brasil, ainda aqui no ano de 2025. Inclusive antecipou qual que seria a minha próxima pergunta para ti, se realmente deixa em aberto agora, né, uma mudança um pouco ali de percepção para o Banco Central brasileiro, porque diante do cenário externo que a gente tinha até então era de manutenção de juros, agora há uma mudança. Então você realmente concorda que isso deixa o Banco Central brasileiro mais confortável para antecipar para 2025 o corte de juros, Tato? Eu acho que sim, mas esse é um dos pontos que o Banco Central do Brasil avalia com certeza, né? Mas tem demais pontos que também ele tem acompanhado de perto. Um dos pontos é o risco fiscal, vamos ver como se comporta essa parte aí até o final do ano.
e também esse embate aí, esse embate diplomático entre Brasil e Estados Unidos, diplomático e comercial entre Brasil e Estados Unidos, como vai se desenrolar. Eu acho que o Banco Central vem monitorando também esses pontos para tomar a sua decisão. Mas sim, a queda de juros nos Estados Unidos, principalmente se for um movimento contínuo, né, e forte, pode ser benéfico para o Brasil também, possibilitando uma queda de juros aí ainda esse ano. Agora, Tato, olhando para o impacto imediato nos mercados, porque logo depois do discurso a gente viu queda no dólar, alta no Ibovespa, inclusive também alta dos índices americanos. Esses movimentos refletem apenas ajuste de curto prazo ou você acredita que isso pode acabar sinalizando uma tendência mais duradoura nos ativos globais e emergentes? E eu te pergunto, frisando principalmente o câmbio, que tem sido sempre um ponto de atenção e que tem um reflexo diretamente na inflação, inclusive nos nossos preços. Então, qual que é o ritmo, né, de resposta desses ativos nesse momento, né, a essas decisões de política monetária? Na tua visão, elas são pontuais ou, de repente, a gente pode continuar acompanhando realmente essa tendência até o final desse ano? Débora, da mesma maneira que o Jerome Powell, presidente do Fed, vai continuar acompanhando os dados econômicos, acho que para esse tipo de pergunta é uma coisa que no mercado vai continuar acompanhando também, né? Por quê? Porque, sem dúvida, se a gente entender que realmente o cenário de inflação nos Estados Unidos vai possibilitar uma queda mais acentuada dos juros nos Estados Unidos, isso aí aumenta o diferencial de juros, pelo menos por enquanto a gente não começa nosso movimento de queda, o que atrai mais dinheiro externo para o Brasil quando aumenta esse diferencial, né? E aquela coisa que a gente comentou, quando os juros nos Estados Unidos cai, a gente pode esperar um fluxo de dinheiro saindo desse ativo, né? Que é o ativo que mais recebe recursos do mundo, saindo um pouquinho desse ativo para outros mercados, assim como os mercados emergentes, onde o Brasil está inserido. Então, nessa ótica, sim, pode ser que a gente veja esse ajuste inicial pontual, mas se as coisas correrem bem, possibilitando uma expectativa de queda de juros nos Estados Unidos, eu acho que pode ser um movimento de mais médio e longo prazo também. Feito, Tato, quero muito agradecer teu tempo aqui conosco. Conversamos com o Tato Barros, especialista em investimentos internacionais da Fami Capital. Sempre bem-vindo por aqui, querido. Até uma próxima. Boa semana para você. Ótima semana, Débora. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais.